Ventos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. No livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 1, versículo 1. 1. Quando você encontrar, você diga aleluia. Mas existe esse livro na Bíblia, apóstolo, inclusive para aqueles que desejam ter filhos. Olha que nome lindo, Abacuque. Aí quando você tiver boazinho, o evangelista Luciano, olha que lindinho esse nome para o filhinho. Aba, ou senão o Cuque. Jesus. Aqui nesse pedacinho da Bíblia aqui tem uns par de nome bom aqui. Tem o Abacuque, né? Aí se você for olhar um pouquinho para frente, tem o Sofonias. Vai indo, tem uns nomes lindos aqui. Glória a Deus. Abacuque 1:1. Quando você encontrar, fala de novo amém. Diz assim a palavra: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio e a briga. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Uma tradução mais ampliada diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Como o mês de julho para nós é mês do avivamento, e eu explico sempre essa palavra avivamento, que ela é mais do que rodopiar, sapatear, ser cheio de poder. Quando nós recebemos a direção de Deus para essa igreja, para esse ministério chamado Ventos de Avivamento, foi isso que o Senhor nos direcionou. Avivamento vem do verbo avivar, e avivar é muito mais além do que alegrar com palmas, com júbilos. É recomeçar, é reanimar, é ânimo novo, e é uma necessidade nossa viver isso. E todos os meses de julho nós trabalhamos esse propósito, mês do avivamento. Porque é justamente nesse ciclo que a gente tem uma tendência a negligenciar algumas coisas. Porque o primeiro semestre às vezes não fluiu como nós gostaríamos, a gente tem uma tendência de entrar no segundo ciclo tão quanto desanimado quando estávamos no primeiro. E na verdade, nós precisamos entender que Deus não nos molda, Deus não trabalha comigo e com você por regras. Deus trabalha comigo e com você por processos. Deus usa os seus mecanismos, os seus meios para tratar cada um de nós. Ele sabe qual área da minha vida e da sua que precisa ser treinada, tratada por Ele. E durante toda essa semana eu disse a você que uma palavra ficou queimando no meu espírito. Falar sobre recomeço, porque começar é para qualquer pessoa, mas recomeçar é só para fortes. Só os fortes conseguem recomeçar, porque normalmente eles têm que passar pelos mesmos caminhos, pelos mesmos lugares que eles já passaram um dia. E eu olhei para a vida de Neemias e falei: uau, Neemias é o cara que nós vamos entender aquilo que Deus mostrou para ele fazer, e ele insistiu, porque quando a obra chegou no 26º dia, o povo afrouxou, o povo não queria mais trabalhar, houve pânico nos homens. Neemias então teve que ser homem de Deus e parar e gritar para aquele povo: não é hora de nós pararmos agora. E a obra se cumpriu no 52º dia. Então existem momentos que a gente tem que colocar a nossa força, a gente tem que colocar a nossa disposição.
E ontem, enquanto eu preparava o texto, relacionava os textos, o Espírito Santo me levou de novo em Abacuque, porque o capítulo 3 e o versículo 2 é o texto que a gente usa como tema para esse mês. E o Espírito Santo me dizia: Paulo, você precisa ministrar essa palavra de Abacuque lá, porque assim como Abacuque estava, assim também estão algumas pessoas. Assim como Abacuque estava enxergando, assim também estão enxergando alguns dos meus filhos. Assim como Abacuque precisava de um momento comigo, assim alguns dos meus filhos também nessa manhã vão precisar de um encontro comigo e de uma direção comigo. Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que não é uma palavra direcionada para o povo, é um bate-papo entre Deus e o próprio Abacuque. São respostas que Deus dá ao clamor do Abacuque. O Abacuque vista os seus olhos diante da situação que está diante dele. E ele começa a criticar, começa a questionar, começa a falar a Deus algumas coisas. Senhor, entre outras palavras, por que eu estou vendo isso? Ou por que está acontecendo isso? Será que isso aí que está acontecendo, o Senhor não vai ver o que vai fazer? O Senhor não vai mover a mão do Senhor logo contra isso? Senhor, o Senhor não está vendo não, que a justiça do Senhor parece que está sendo feita, a injustiça está diante dos nossos olhos, os ímpios prevalecem contra os justos, o que está acontecendo? O Senhor não vai se mover. O Abacuque começou a gritar com o Senhor, esperando uma resposta, que Deus mostrasse alguma coisa para ele. E o que o Espírito Santo falou comigo claramente nessa noite passada, e isso me tira sono quando Deus fala assim, porque é um assunto muito sério. O que tem de gente hoje, que está dentro da igreja, segurando Bíblia, não estou dizendo que é só dentro dessa denominação, mas de diversas igrejas, que seguram Bíblias, mas na verdade, amados, não tem tido relacionamentos com o Senhor, não tem tido vivência com o Senhor, na verdade tem se desanimado com facilidade. Qualquer vento de situação contrária que vem contra ela, é motivo para desanimar. Qualquer situação adversa que surge, é momento delas de verdade se distanciar. Existem pessoas que se vestem de uma capa de fortaleza, se mostram fortes diante das pessoas, mas na verdade estão muito fracas, estão raquíticas, estão minúsculas espiritualmente, porque na verdade tiraram os olhos do propósito específico e não estão conseguindo entender os meios que Deus está usando. Eu disse para os irmãos aqui na aula terça-feira que a minha oração nesses dias tem sido para que a oração da tribo de Issacar venha sobre a igreja de Jesus. A tribo de Issacar era responsável para entender tempos e estações. E chegou a hora da igreja do Cordeiro entender o tempo das coisas que o Senhor está se movendo. O Senhor precisava dar um tratamento sobre Judá. Então o Senhor permitiu que uma nação pecadora pudesse atacar Judá. E era isso que o profeta não estava entendendo. E às vezes nós também não entendemos por que as coisas estão acontecendo na nação, por que as coisas estão acontecendo no estado, por que as coisas estão acontecendo na cidade. Deus está usando os meios para tocar no seu povo, para que o povo se mova, para que o povo se mexa, porque infelizmente parece que é só na pressão que a gente caminha. Existem pessoas que nessa manhã serão reativadas em propósitos, serão reativadas em projetos. Deus vai abrir gavetas da sua vida e vai tirar projetos que foi entulhado ali. Deus vai desacortinar coisas que foram tapadas diante de você, para que haja um recomeço na sua vida em diversas áreas, em nome de Jesus. E vai renovar o seu ânimo, a sua disposição, a sua vontade, o seu entendimento das coisas do Senhor. É tempo e hora de não mais questionarmos, mas nos relacionarmos. Diga isso para o teu irmão: é tempo e hora de parar de se questionar. Fala para ele: melhorar o nosso relacionamento. E nós vamos parar de criar relacionamento com Deus com base em homens. Nós vamos tirar o homem como sendo trampolim para Deus. Nós precisamos parar de romper os nossos relacionamentos com Deus por causa da atitude de homens. Eu disse aqui no domingo passado, daqui em diante as coisas vão ficar cada vez pior. Vai ser mais difícil encontrar gente séria, vai ser mais difícil poupar dinheiro, vai ser mais difícil educar filho, vai ser mais difícil se manter santo, porque os dias finais estão à porta e o Senhor está procurando os retos, os íntegros. Você daqui para frente vai se decepcionar com muita gente. Você vai ver grandes ministérios que pregam a palavra ruindo e caindo. Nós precisamos estar prontos, mas não podemos edificar a nossa vida num homem, não podemos edificar a nossa vida na palavra de um homem. Nós temos que colocar a nossa vida na palavra do Filho do homem, aquele que é sobre todo nome. Nós vamos olhar para o Senhor e entender esse relacionamento. Mas andar desanimados, fracassados,
entregando os pontos, olhando para Neemias, já avançado em dias, ele olha para a situação, está entristecido, está amargurado. Senhor, será que o Senhor não está vendo? A injustiça está prevalecendo, e parece que quando alguém vai fazer justiça, a justiça é distorcida. Queridos, todas as vezes que você abre a boca para questionar, todas as vezes que você abre a boca para duvidar, para murmurar, você está abrindo uma lacuna tão grande, e você está deixando de dar crédito para a palavra do Senhor. E tudo que está acontecendo à nossa volta é justamente para que a nossa boca se abra e a gente questione. Eu já ensinei vocês aqui, muitos de nós, quando estamos passando por situações adversas, logo nós falamos, para que Deus? Ou melhor, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? A gente logo vai buscar em Deus por quê? O Abacuque está nos mostrando aqui que ele estava perguntando, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Deus não respondia nada. A hora que ele entendeu que a oração tinha que ser o contrário, para que Deus? Aí Deus falou assim, espera um pouquinho, que agora dá para começar a falar com você. É tempo e hora de eu e você tirar os porquês da boca e colocar os para quês. Para que Deus? Para que isso está acontecendo? Para que eu estou nesse momento, nessa situação? Por que isso, Senhor, surgiu? Não vai resolver nada. Para que, Senhor, que isso surgiu? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sinto no meu espírito claramente que existem pessoas que começaram coisas no início do ano, proporam coisas diante do Senhor, mas situações surgiram. E essas coisas parece que foram paradas, paralisadas, esquecidas e abandonadas. E porque isso aconteceu, isso entra em nós, desânimo, fracasso, e automaticamente o nosso coração, que ele é enganoso e perverso, logo sente e atrai para si, de que de fato nós estamos desamparados pelo Senhor, e o Senhor parece que esqueceu de nós, só está olhando para o fulano A, para o fulano B, para o fulano C. Nós temos que olhar nessa manhã para a nossa vida e dizer, Senhor, o que é que tem de projetos meus que foram parados, que não te agradam? Porque esse é o grande problema. Eu traço projeto, você traça projeto que não agrada a Deus. Então Deus tem que parar esse projeto, para que eu possa entender que esse projeto não agrada a Ele, e eu preciso suplicar a Ele, dizendo, Senhor, cumpra em mim, não o meu, mas o seu projeto. Alguns que são mais velhos aqui da casa sabem, e eu não me canso de falar isso, porque isso pode te ajudar. Deus nunca vai executar os seus projetos, se não estiverem alinhados à vontade dEle. Eu preciso aprender isso na minha vida, relutei muito. Eu já falei para vocês que tem um lugar que eu nunca sonhei em estar, é aqui onde eu estou agora. Se tem um lugar que eu fico apavorado para estar aqui, é aqui. Se tem um lugar que eu ensaio para subir, é aqui. Se tem um lugar que me dá dor no estômago de pegar o microfone, é aqui. Porque eu não me preparei para isso aqui, eu nunca estudei para isso aqui, eu nunca sonhei isso aqui. Quando eu ia na igreja, eu nunca olhava numa plataforma e eu falava assim, é lá que eu quero estar, nunca desejei isso. E Deus fez com que eu entendesse que as minhas vontades pouco têm valor para Ele, se não estiver no centro da vontade dEle. E é difícil para nós entendermos isso, porque nós temos uma tendência de querer coisas que não agradam a Deus, que temos desejo de ter coisas que não exaltam a Deus. E eu costumo falar isso, eu crio confusão com um monte de gente. Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, Deus vai estabelecer o propósito dEle naquilo que você não quer. Porque naquilo que você não quer é a vontade dEle, é a dependência. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega os que não são para confundir os que são. Eu falei isso aqui numa das aulas outro dia. Eu me questionava muito, Senhor, como é que pode o Senhor levantar um ministério em mim? Eu não sou filho de sacerdote, meu pai não era pastor, meu pai não era crente. Senhor, como é que pode o Senhor levantar isso? Quando esses questionamentos surgiram diante de mim, o que Deus faz? Deus me pega e Deus me enxerta numa família sacerdotal, para eu nunca mais abrir a minha boca e perguntar as coisas para Ele. Ele me pegou e me enxertou na hierarquia espiritual do apóstolo Paulo de Tarso, que é filho e neto de pastor. Então o Senhor falou assim, bom, agora a sua paternidade, quem estende a mão para te abençoar, é maior do que você, e vem de uma raiz sacerdotal. Agora eu cesso esse projeto. Então agora eu comecei a entender. Depois que eu comecei a viver isso, eu entendi que os meus projetos, os meus propósitos, de nada valiam para aquilo que eu pensava, se não estivesse no centro da vontade de Deus. Olha bem para esse irmão que está assustado do seu lado e fala assim para ele, nessa manhã Deus vai requerer de você
alguns projetinhos seus, que já estão parados faz tempo, fala para ele. Que você coloque na mão dele, e você saia daqui, fala para ele, com o projeto dele na sua mão, para que você seja bem abençoado. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí, o relacionamento, a conversa com Abacuque ficou legal. No capítulo 2, melhora um pouquinho. Veja comigo, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não me enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ô Abacuque, deixa eu falar uma coisa para você. O que você está vendo acontecer é para um tempo determinado. E há um problema nosso de querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Há uma dificuldade nossa. E infelizmente, alguns dos nossos irmãos, na expansão dos ministérios, da fé, semearam nas pessoas uma fé micro-ondas. Vem, pede hoje, que Deus te dá amanhã. E infelizmente não é assim. Deus começa a nos abençoar à medida que Ele começa a ver a imagem dele sendo espelhada em nós. É aquilo que um ourive faz quando está tratando a prata ou tratando o ouro. Ele bota fogo no tacho, coloca lá o ouro e a prata, e o fogo começa a pegar cada vez mais forte, e a sujeira começa a ir para as bordas do tacho. Quando está boa a prata, o ouro para tirar do tacho. Quando o semblante do ourives é visto naquela peça que está lá dentro do tacho. Aí o fogo é diminuído e as escórias, as sujeiras é tirada. Então o grande problema nosso é achar que Deus vai abençoar porque eu estou pedindo. Não, Deus vai me abençoar porque eu estou servindo, porque eu estou obedecendo. E o Senhor está declarando isso para Abacuque. Abacuque, deixa eu falar uma coisa para você. O justo, ele vive pela fé, o justo não vive pelo que vê. O justo não vive pela situação que está oprimindo ele, o justo vive pelo que crê. E este é o tempo que o Senhor vai levantar os seus justos, porque nos dias de Noé, a ordem foi liberada, edifica para mim uma arca. E o Noé teve todos os mecanismos à sua volta para abandonar o projeto, assim como eu e você também temos todas as coisas à nossa volta para abandonar os projetos de Deus, porque nós temos a tendência de correr atrás das nossas coisas. Ele disse: olha, ô Abacuque, escreve, torna visível o que eu estou te falando. E por cultos atrás de cultos, Deus vem falando conosco, que Deus tem uma palavra comigo, Deus tem uma palavra com você, e nós não podemos perder essa palavra de vista. Eu já falei em alguns cultos anteriores, que o dia que o homem e a mulher perdem essa palavra, o dia que o homem e a mulher perder aquele direcionamento que o Senhor deu para ela, ele fica andando sem destino nenhum, e quem na verdade não conhece seu destino, pega qualquer ônibus que está à sua volta. Nós não podemos perder o propósito que Deus tem estabelecido diante de mim e de você. E nós não podemos esmurecer. Nós não podemos, na verdade, se enfraquecer diante das situações. Abacuque, então, começa a tomar fôlego, quando Deus, então, o chama para um relacionamento. Eu sei, queridos, que problemas surgem, situações, elas surgem para você. As contas para pagar, elas são imensas. Você tem contas, eu também tenho. Você começou o mês já pensando como é que você vai pagar as suas contas. Eu também comecei o mês já orando e agradecendo pelas contas pagas. Porque na verdade, amados, você tem o seu lugar que você trabalha, que vai receber o seu salário. E eu também tenho um lugar que vai vir a provisão, que é você. Então todas as contas do mês da igreja, elas já estão vivas de novo diante de nós. Mas, amado, o dia que as contas roubarem a nossa comunhão, o dia que os problemas roubarem a nossa intimidade, o dia que situações adversas roubarem a nossa alegria, o dia que as situações que surgem à minha volta e à sua volta tiraram o nosso ânimo, o que tem de gente que você deve conhecer, assim como eu conheço, que ela muda o semblante dela ou o humor dela diante daquilo que está proposto diante dela. Um não altera o semblante de uma pessoa, um não altera o humor de uma pessoa, um não altera a disposição de uma pessoa. Isso são pessoas imaturas que agem assim. Deus não pode confiar nada nessas pessoas.
Deus só pode confiar coisas em pessoas que não se doem mais por feridas. Paulo era um desses. O quê? Vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo? Aqui, ó, o meu chamado, o meu ministério, eu trago estampado no meu corpo. Olha as feridas. Deus está procurando homens e mulheres que carreguem feridas e boca fechada. Deus está procurando homens e mulheres que tomem chicotadas e fiquem quietos. Paulo diz isso, a palavra de Deus nos ensina. Paulo tomou 5 quarentenas menos uma, 4 vezes 39 e uma de 40, apanhou muito, de boca fechada, em prol do quê? Do evangelho. Deus está procurando homens que não queiram estar em evidência. Deus está procurando homens que queiram estar à disposição de servir. Mas para isso, queridos, nós precisamos aprender a lidar com as situações adversas que estão diante de nós. Nós não podemos mais nos mover por aquilo que temos nas mãos. Ah, porque eu tenho hoje, eu estou feliz. Porque eu não tenho amanhã, não estou mais. Ah, porque Deus abençoou hoje, glória a Deus, então Deus é comigo. Mas amanhã, se a bênção não chegou como eu queria, Deus não é mais comigo. Não, Deus é comigo em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom em todo tempo. Mas nós temos essa mania de andar oscilantes pelas coisas. Isso demonstra o quê? A nossa imaturidade espiritual. Isso demonstra que ainda precisamos nos relacionar com o Senhor. Isso demonstra que nós precisamos gastar mais tempo com Deus do que com coisas. Nós precisamos, na verdade, irmãos, gastar mais tempo ainda falando com Ele. Porque, amado, quem não fala com Ele, não pode falar dEle. Porque se você não falar com Ele, você não vai falar dEle, você vai falar de você, de mim. E Deus não está procurando homens que falam de si. Deus está procurando homens e mulheres que contem quem Ele é, o que Ele pode fazer e o que Ele fez, não o que eu faço. Eu disse para os irmãos, acho que foi terça ou foi quinta-feira, a Bíblia diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Amado, quando essa palavra é lida, a gente gosta de falar isso para os outros, ou quando não, criar adesivo para pôr no carro. Ai, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Olha lá, a nossa missão é adoração, intercessão e proclamação. 3 ministérios violentos do céu. Intercessão, que é do Miguel. Proclamação, que é do Gabriel. E adoração, que era do Lúcifer. A adoração foi sacada do Lúcifer. E foi dada para quem? Para o pó da terra. O Senhor deu a adoração para mim e para você. Que a nossa vida, assim como o de Lúcifer, quando ele se movia, adorava a Deus, quando eu me movo na presença dele, eu adoro a ele. Mas o que o Lúcifer quer fazer? Que a minha adoração seja para as coisas, que a minha preocupação seja com coisas terrenas, não com as coisas celestiais. O Lúcifer, ele trabalha sabendo que eu e você somos os verdadeiros adoradores que o Pai escolheu. Conta para o teu irmão, você foi escolhido o verdadeiro adorador. Só que para ser verdadeiro adorador, a gente tem que adorar. E o adorador não precisa de um caixote. O adorador precisa de um lugar de intimidade. E tudo que o nosso adversário tem roubado de nós é a intimidade. A gente corre, a gente chora, a gente briga, a gente luta, a gente critica, a gente murmura. É governo, é patrão, é prefeito, é governador, é presidente, é pastor, é irmão, é vizinho, é marido, é esposa, é filho, e a comunhão vai embora para o ralo. Em vez de a gente ficar olhando para as coisas que estão à nossa volta, vamos subir o degrau de intimidade para crescer a nossa adoração. A gente precisa parar, irmão, de colocar a vitrola, sabe? Ficar tocando. Quem é do tempo da vitrola? E você lembra que castigo que era, de vez em quando estava no ápice da música, ficava que a agulhinha enroscava, você lembra? A vida de muitos de nós está que nem assim, vitrola, enroscou, não sai. A gente acostuma, irmão. A gente cria hábito. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer arroz, 2 xícaras, uma cabeça pequena de alho, 1/3 de cebola bem picadinha, bem fininha, e 2 fitinhas de cebolinha, e 2 copos bem cheios de água. Se colocar 2 cabeças de alho naquele arroz, vai ficar uma desgraça, porque ela criou um hábito daquela comida. A gente não pode criar hábito. É igual o dia que você pega o seu caminho. Você tem um caminho certo para vir na igreja.
Você pega assim, vira à direita, vira à esquerda, pega a avenida, vira à esquerda de novo. O dia que você virou à esquerda, está interditado, você não sabe por onde vai. Porque mudou a rota. Aí você começa a criticar o Saeja. Quem mandou esse maldito abrir buraco aqui hoje? E agora vim chegar na igreja, a volta que eu vou ter que dar. A gente cria hábito. E com Deus é igualzinho. A gente cria hábito, padrãozinho. Nosso Deus e nosso Pai. Eu entro na sua presença. Só entra na presença de Deus quando precisa. Senhor, eu vivo na tua presença. Se tem um homem que me ensina é o Elias, irmãos. Quando ele chega na cara do Acabe, ele fala assim, viu, estou falando que não vai ter chuva aqui, segundo a minha palavra, em cuja face do Senhor estou. O Senhor falou assim, o quê? O Elias abriu a boca, deixou honrar, porque esse aí anda comigo. E nós? Ora, não vê a coisa acontecer, se apavora. Começa pelos escalão. Liga para o evangelista, depois para o pastor, depois para o profeta. Se não acontecer nada, vamos ligar para o apóstolo. O Elias, ele manda avisar que não vai ter chuva, e ele confia na palavra. Depois, quando tem que inverter o cenário, ele manda o menino observar se vai vir chuva. O menino fala assim, olha, já fui lá algumas vezes, nada, mas eu achei uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Eu falei assim, opa, é o suficiente. Então vai lá agora e fala para o Acabe que segundo a minha palavra vai ter chuva. O menino vai. Aí o Elias pega, sai do culto, recebeu a palavra, que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, vai chover. Até pegou o mistério? Sai do culto. Aí recebeu essa palavra, vai para casa dormir, vai para casa na rede, tomar Coca-Cola, comer sanduba, vai? Pastelão do Tajiba? Não. O Elias sai dali da palavra que ele libera para o menino e faz o quê? Vai para um lugar orar. Mas ele não vai orar de uma forma comum. Ele vai orar como as mulheres hebreias parem os seus filhos quando vão nascer. Elas ficam de joelhos. É claro que pela estrutura física eu não vou conseguir fazer igual. Mas as mulheres se ajoelham e enfiam a sua cabeça no meio do joelho, para que elas possam fazer força para que as crianças possam nascer. O Elias, quando libera essa palavra, vai para um lugar secreto e vai gerar a chuva que ele mandou fazer chover. O nosso problema é isso. A gente fala, já orei, Senhor, agora vai lá e faça. O Senhor disse para Abacuque, os meus justos, eles vivem pela fé. Eles não vivem por causa da injustiça. Eles não vivem por causa disso ou daquilo. Vivem porque sabem quem eu sou. Conta isso para o teu irmão, o justo vive porque sabe quem Deus é. Por exemplo, a gente foi ensinado a vir na igreja para Deus resolver problema. Nos foi ensinado a vir buscar a Deus porque Deus resolve problema. Não, eu preciso vir à igreja porque Deus é único, digno de ser verdadeiramente adorado. Ele é o único que recebe o meu louvor. Ele é o único que tem direito de receber o meu tempo e a minha disposição. Você já percebeu que depois que você começou a vir nos cultos de domingo de manhã, como o seu domingo rende? Por quê? Porque está a primícia para Ele. Deus é um Deus que ama a primícia. Ele quer a primícia do seu ânimo, da sua disposição, da sua paz, da sua tranquilidade, da sua mente. Aproveita e olha para esse irmão que eu vou terminar e fala para ele, o que tem dentro dessa cabecinha aí? Não, estou em paz. Está em paz enquanto você está num ambiente de paz. Olha que fundo gostoso, ó. Olha que delícia. Olha. Não é um ambiente gostoso? Está fresquinho, não está? Mas e quando você sai desse ambiente de paz? Se você não tiver paz com você, você entra em lapso lá fora. Deus quer mudar a sua história nessa manhã. Deus quer mudar o seu vínculo com as coisas do Pai nessa manhã. À medida que o Abacuque foi se relacionando, o teor foi mudando. Aí o Abacuque muda o discurso, não é mais o Senhor. Veja comigo. Antes de você ver comigo, veja o versículo 20. Capítulo 2, verso 20. Olha como é que já chegou ao nível da conversa. Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, fique em paz. Se o Senhor tem o controle, Ele tem o controle. E é essa mania que a gente tem de achar que Deus perdeu o controle. Aproveita e fala para esse teu irmão, viu? Só para te dizer uma coisa, irmão, fala para ele. O Senhor nunca perdeu a majestade
nunca perdeu o controle e jamais perderá. Fala para ele com violência na voz. Se há um conforto para você, fala para ele. Ele está no controle dessa situação aí, ó. Quantos entendem isso? A conversa mudou. Deus está no controle. Você conhece a minha história? Teve um dia que meu carro estava na reserva da reserva que os anjos estavam empurrando. O culto da quinta-feira, o que tinha entrado de recurso na igreja, foi o suficiente para pagar as contas na sexta-feira. E eu moro lá no Jardim América, lá nas últimas ruas do Jardim América. E aquele dia eu fui aqui por baixo, aqui eu passei pelo Saint-Exupéry, fiz a curvinha, a luzinha deu aquela piscada assim, eu falei, Jesus, força. Comecei a subir a rampa lá assim, eu falei, Jesus, força nos anjos. Quando eu comecei a subir aquele vinidão do lado assim, eu falei, Senhor, e agora? Entrou um caminhão na minha frente. Na traseira do caminhão está escrito assim, Deus supre as suas necessidades de hoje, hoje, e as de amanhã, amanhã. Há um grande problema nosso. Quando a gente não vê nada diante das nossas mãos, no nosso bolso, nos nossos olhos, a gente acha que Deus não cuida. É que Deus supre necessidade, Deus não supre vaidade. Deus supre o que eu preciso. E naquele momento que eu precisava era chegar em casa. Eu não precisava de um tanque cheio. Mas a nossa mania é essa, a gente acha que está bem é com o tanque cheio. Tem gente que se preocupa mais no status do que uma vida com o Senhor. Eu falei semana passada, nós estamos vivendo a era do corpo ideal. Todo mundo quer ter corpo ideal, nariz ideal, sobrancelha ideal, bochecha ideal, barriga ideal, perna ideal e outras coisas mais ideais, mas tem um espírito podre. Não tem o que oferecer. Tem uma carcaça que vai para o pó, vai voltar para o pó, mas dentro de si não tem nada mais. Porque são as inversões dos valores. A gente tem essa mania. A gente vai no supermercado para comprar uma lata de extrato de tomate, elefante. Vai para comprar um saquinho de sal, 2 pacotes de macarrão e um caldo quinoa. Mas aí você vê que o extrato de tomate está em promoção. Baixou 20 centavos, você quer comprar 12 latas para estocar. A gente tem a mania de achar que a abastança é símbolo de que Deus está no controle. Deus está no controle quando você não muda a sua opinião, a relação a Ele, e nem a sua conduta na terra por aquilo que você está vivendo. É passar dias de aflição. É não ter e dizer que Deus te dá. É ter que lutar contra a enfermidade e dizer que Deus cura. Deus me fez passar por isso em 2010. Meu pai na UTI, eram algumas horas que tinham que ser passadas ali, e você sabe que quem sofre um AVC nas primeiras horas é um risco, e eu tive que sair da UTI, eu tive que sair de lá, vir aqui pregar e dizer, Deus cura, e meu pai estava lá. Ué, a gente quer dizer que Deus cura só quando a gente vê a cura. Então quer dizer que porque Deus não quis alterar aquele sintoma, aquele momento, é porque Deus não serve para nada. Não, Deus é. Em todo tempo Deus é e Deus faz. Deus tem o controle de tudo. E nós temos uma mania de esmurecer, de desanimar. Irmãos, eu estou aqui enrolando para tentar falar isso, mas há muita gente aqui olhando para mim hoje desanimada. Você desanimou com o seu casamento, você desanimou com a sua vida espiritual, você desanimou com o seu ministério, você desanimou com o seu chamado, você desanimou com diversas áreas da sua vida, com o seu trabalho. Não, essa história vai mudar, em nome de Jesus, é uma manhã que Deus vai alterar, o semestre vai ser diferente, em nome de Jesus, mas não depende de Deus, depende de mim, depende de você. É postura, irmãos, é postura, é escolha, tem que escolher. Viver segundo aquilo que Deus quer para você. Deus está no controle. Fala para o teu irmão de novo. Deus está no controle. Capítulo 3 para a gente encerrar. Capítulo 3, versículo 1. Olha agora, presta atenção. Capítulo 1 que você leu comigo fala do peso. Fala da oração. Olha agora no capítulo 3 como começa o versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Aquilo que era lamento, que era dúvida,
agora passou a ser um canto. Aquilo que era aflição e desgosto, quando ele entendeu os propósitos de Deus, se transformou em júbilo. O que Deus está querendo sacar de mim e de você é isso. Em vez de nós abrirmos a boca para falar alguma coisa, jubila, celebra, regozija, regozijai-vos sempre no Senhor. E regozijar é mais do que rir. Regozijar é uma extrema alegria. Eu profetizo que virão os dias de você perder o fôlego de tanto riso, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, virão dias de você perder fôlego de tanto riso. Eu quero isso para mim, apóstolo. Está diante de mim e de você. Faça um favor, carrega com você essa frase que eu carrego comigo há muitos anos. A visão que você tem da vida determina a vida que você leva. Essa frase eu carrego comigo há muitos anos, antes de ser crente. Hoje eu entendo por quê. Se você tiver a visão do seu Deus que cabe nesse vaso branco, ele cabe aqui, que é a sua fé, a sua visão que você tem. Mas se o seu Deus for imbatível, invisível, inacessível em glória, não há adversidade que você não vença com ele. Quantos entendem isso? Capítulo 3 começa diferente agora, versículo 2, você conhece o texto? E ouvi, Senhor, a tua fama, ou a tua palavra, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. E aí, amados, eu fui buscar o verbo aviva, avivar, no hebraico significa raiar, que significa viver, ter vida, permanecer vivo, reviver, reanimar, reavivar. Quando eu olhei isso, o Espírito Santo me disse, olha o que está faltando aqui, ó. O que está faltando para as pessoas é permanecer viva nelas a minha palavra, é permanecer nela viva a minha vontade, o meu projeto. É tempo de você permanecer vivo, trazer de novo sobre você aquilo que Deus sonha acerca de você. E eu vou te contar uma coisa, o que tem de gente aqui, olhando para mim, com essa cara bonita que você tem, que está sofrendo nesses dias, estou mesmo, apóstolo. Não, mas não é esse sofrimento que você está falando aí, não. Sofrendo uns ataques que você não está percebendo. Satanás, Rassatã, está enviando gente ruim perto de você, só para te policiar e para te sugar, para sugar sua alegria, seu ânimo, sua unção, sua vontade, sua disposição, roubar seu tempo. Gente que você está investindo tempo bom e que não quer mudança. Pregou. Agora dessa mão aí, Deus não cobra mais não cobra mais sangue de você. Não cobra mais. Observa, tem gente ruim chegando perto de você para sacar você. Você acorda todo cheio de unção. Essas pessoas vão enviadas ali para sacar você, para roubar você. Sabe para quê? Para que você ande distraído. Mas está vendo aquela cara daquela águia ali, ó? Eu profetizo que a violência daquela águia venha sobre você hoje. Você vai ser águia do Senhor e vai olhar por cima, em nome de Jesus, e vai sair desse negócio do quê? Crente e galinha. E ó, fica ciscando no que os outros ficam falando, fica ciscando em cima da notícia, fica ciscando em cima do jornal, fica ciscando em cima do que está vendo acontecer aí fora. Ei, irmão, crente não cisca, crente voa. Fala para esse irmão, para de ciscar, irmão. Fala, voa logo. Mas não sei que não tem ninguém que me faz voar, apóstolo. Aí sim, vem cá que eu vou te jogar do penhasco hoje. Você vai bater essa asa, você vai voar. Amém? Aí ele diz, Senhor, torna vivo então a tua palavra. Depois que Deus começa a executar a obra, ele termina o cântico de uma forma tão linda que você já viu. Olha lá no versículo final, do versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então o Senhor estava dizendo para ele, ei, deixa comigo,
Você não precisa suplicar nada não, eu sei o que eu tenho que fazer com os ímpios. Naquela hora houve tremor dentro dele, pânico dentro dele, trouxe tribulação dentro dele, porque ele estava dizendo assim, meu Deus, o Senhor tem o controle de tudo. Aí ele continua o cântico dizendo, Senhor, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Olha ele falando, cantando, todavia eu vou me alegrar somente no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Yahvé, o eterno, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Senhor, eu entendi. Então eu tenho que sair desse plano raso que eu estou, para andar nas alturas do Senhor. Está posta diante de mim, diante de você todo dia, oportunidades novas diante do Pai. A escolha de andar nas alturas é minha e é sua. Ele deu asas para todos nós alcançarmos lugares altos nele. Não adianta a gente chegar aqui na igreja e cantar, Senhor, nos lugares altos, cantar, lugares altos, mas não ter vontade de ir para os lugares altos. Se não tem vontade de ir para os lugares altos, é porque ainda está pegado nas coisas dos lugares baixos. Eu quero orar nessa manhã, para que todo desânimo, fracasso, para que toda alteração de semblante, de humor, para que toda imaturidade saia da nossa vida definitivamente hoje. Eu, como sacerdote, não aceito mais isso. Não aceito mais isso no nosso meio, irmão. Vai ter que sair do nosso meio em nome de Jesus. Chega de nós ficarmos agora tendo que ter delicadeza para falar. Deixa eu ver como é que ele está hoje. Isso é gente imatura. Os nãos fazem tão bem. Eu gostaria muito de escrever um livro. Falei para profetizar mais, mas eu não tenho habilidade para escrita. E o livro é um ponto de... eu sempre esqueço. Como é que é isso aqui? Interrogação. Guarda-chuvinha. O guarda-chuvinha seria a capa do livro. E embaixo está escrito assim: quando Deus diz não. Eu já escutei tanto não de Deus. Como é que você está para receber não? Pergunta isso para esse irmão. Como é que você está para receber não? Fiquemos em pé, por favor. Quantos recebem o não aqui com alegria? Mentira nossa. Não tem uma frase por aí que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dê poderes para ela. Essa frase é mentirosa. Quer conhecer uma pessoa? Tire o poder dela. Aí você vai conhecer quem de fato ela é. Mas eu quero orar primeiro aqui, para que haja ânimo novo na vida de todos nós. Vamos orar? Apóstolo, eu preciso renovar meu ânimo. Venha para frente.